Olá, boa tarde, bem-vindo às Conversas na Eclésia, nesta semana em que falamos da figura do catequista. Temos na nossa companhia Isabel Oliveira, ela é diretora do Secretariado Diocesano da Educação Cristã da Diocese do Porto. Obrigada, Isabel, por estar na nossa companhia. Eu é que agradeço, no fundo, a vossa entrevista, porque é uma forma de participarmos todos nesta novidade, mais ou menos novidade, não é? Que chega a nós. Antes de falarmos dessa novidade do Ministério do Catequista a que se refere, Isabel, eu perguntava como foi o seu percurso até chegar a ser diretora deste secretariado? Olha, o percurso surge sempre no nosso berço. Então, a minha mãe era catequista. Pronto, nasceu aí já a minha vocação, já desde a minha concepção, no fundo. Depois, durante muitos anos, fui catequista, também professora noutras áreas, mas também professora de moral. E tive a oportunidade, por vários caminhos que se cruzaram, de iniciar uma formação catequética em Paris. E depois de ter iniciado essa formação, entretanto, fui convidada a participar, a integrar a equipa do Secretariado Diocesano de Educação Cristã. Após 3 anos dessa participação na equipa, o Sr. Bispo, hoje Cardeal Dom Manuel Clemente, convidou-me a assumir a responsabilidade e aqui estou. Portanto, foi o passar do apenas ser catequista, apenas ser formadora. No caso da passagem de ser catequista, eu trabalhei sobretudo com a adolescência, nomeadamente Crisma, agora atualmente bastante ligada também à catequese da infância, que me está a dar algo de muito especial no acompanhamento, sobretudo acompanhar para um sacramento que se chama a primeira comunhão, que é fantástico, e claro, foi o passar do ser catequista a passar a ser, de facto, a orientar no fundo, sob a orientação do nosso bispo, orientar a catequese e sobretudo a equipa de formadores e a formação, que é de veras uma missão fabulosa, mas complexa. E fala-me aí nesse cargo de responsabilidade que tem, que aceitou e que assim continua, é nesse cargo que recebe então a notícia que falávamos no início desta instituição do Ministério do Catequista que já ia ouvindo falar, certo? Certo. Ora, essa notícia recebe-se sempre como na linha da fé, como um sinal do Espírito, porque na Igreja nada é um acaso. O Espírito está sempre presente e de modo muito especial no nosso magistério, e a intuição do Papa Francisco, no fundo, revela-nos que o Espírito hoje toca-nos alerta de que precisamos ser missionários. Portanto, acolhi, portanto, este documento, esta notícia como um sinal do Espírito, com muita alegria, expectativa, como uma valorização do processo de iniciação cristã, uma valorização do Ministério do Catequista. Este Ministério, não sendo, digamos, oficializado, era um Ministério que já era vivido desde os primórdios da Igreja, desde sempre, quer com Jesus, quer com os apóstolos, quer ao longo de todos estes séculos. A nossa experiência foi que muitos homens e mulheres leigos e não só participaram no munus desta missão que é evangelizar, no munus profético do próprio Cristo, portanto, na colaboração com os bispos, com os sacerdotes. E também não só reconhecimento, mas também, como dizia, como um desafio para a renovação desta pastoral profética, porque precisamos absolutamente de tentar dar carne, encarnar tantas chamadas de atenção, tantas propostas que o magistério tem vindo a dar-nos e que a própria realidade nos pede. Portanto, é ao mesmo tempo um sinal feliz e um sinal também de preocupação e de desafios. Ao ler esse documento, Isabel, o que é que lhe chamou mais a atenção? O que é que gostava de destacar que o Papa Francisco tenha escrito? Ora, o que é que eu poderia destacar do Papa Francisco? Sobretudo esta valorização. No fundo, o que me parece é que o Papa Francisco tem
dois caminhos fortes, que é a questão missionária a questão da comunhão. Destacaria a missão e a comunhão. Este ministério vai suscitar uma consciência mais alargada, mais aprofundada da necessidade de uma igreja comunhão em que cada batizado assume a sua vocação. E uma vocação que hoje é urgentemente missionária. E esta questão da comunhão, de que somos todos fruto do nosso batismo, enviados em missão pelo Espírito, em comunhão uns com os outros, quer na dimensão da igreja ministerial, digamos, no ministério ordenado, quer no ministério, e agora falhou-me a palavra, que é o ministério ordenado e o ministério instituído. Pronto. De repente, esta diferença do ministério ordenado e do ministério instituído. E, portanto, o que eu destaco aqui é este gesto do Papa Francisco, é mais um gesto missionário. E mais um gesto fundacional, porque ele vai buscar, é um ministério, como eu dizia, que vem desde os primórdios da Igreja. Estas duas dimensões, missão, comunhão, numa dinâmica missionária. Entendo também que esta instituição de ministério acaba por dar aqui outra visibilidade à figura do catequista, mesmo para as comunidades que acabam por olhar o catequista de outra forma, se pode assim dizer. É assim, o ministério do catequista, embora seja muito importante, nem sempre é muito valorizado. E como é que o sentimos? Em que as pessoas, por exemplo, alguém ser catequista e não investir na sua formação, quer humana, quer espiritual, quer teológica, quer bíblica, quer pedagógica, denota a pouca importância que muitas vezes damos a este ministério. E, de verdade, muitas vezes as nossas paróquias têm outras preocupações que não a preocupação do ministério. No fundo, o Ministério do Catequista é aquele que ajuda a que as nossas comunidades se abram a novos cristãos, no fundo, possibilitem a iniciação cristã. E, de facto, as nossas comunidades estão pouco sensibilizadas para a importância colossal da iniciação cristã. Porque até agora vivíamos numa igreja em que, no fundo, também o leigo depositava à comunidade toda a responsabilidade no seu parque, no seu pastor. E esquecia-se que o batismo implica responsabilidades, implica ministério do ponto de vista da evangelização. E eu penso que vai ser bom porque o primeiro catequista é o bispo e a comunidade é a grande catequista. A Igreja transmite a fé que vive e não é um catequista que transmite a sua fé, é a Igreja que transmite a fé, portanto, aquela dimensão de comunhão e aquela dimensão em que toda a comunidade vai ter que se implicar no ministério do catequista, porque ela, como comunidade, já é catequista, com o seu pastor, com o seu bispo, com o seu pároco. Acaba por ser aqui num ano que se passou diferente e que ainda estamos com algumas limitações devido à pandemia, esta instituição do Ministério acaba por ser aqui, deixe-me chamar assim, a cereja no topo do bolo para os catequistas que tanto sofreram em adaptações neste tempo diferente de fazer catequese? Sim, no fundo, esta pandemia veio-nos alertar da importância do catequista. Aliás, eu penso que os catequistas, não todos, porque cada um só pode dar na medida daquilo que é e que recebe, mas muitos catequistas foram o elo de ligação. No fundo, foram aqueles que mantiveram as comunidades vivas, neste sentido de fazer a ligação entre os pais, entre os catequizandos, manter viva a relação, manter viva a comunidade, mesmo através dos meios digitais. E isso faz-me recordar, eu tenho uma tia que foi missionária em Angola há muitos anos e passou lá a guerra, e ela dizia que esteve em comunidades em que durante anos não via um sacerdote. O catequista é que fazia quilómetros e quilómetros, dias e dias de caminhada para ir buscar o pão sagrado, para ir buscar a comunhão, para alimentar a comunidade.
E, de facto, hoje precisamos que, ao lado dos nossos párocos, numa grande comunhão e sinergia, o próprio catequista possa assumir esta responsabilidade. E a pandemia mostrou que o catequista é um grande potencial para a comunidade, na comunhão, mais na abertura missionária. Muitos catequistas, pela primeira vez, entraram no fundo em casas, em famílias, que nunca se tinham aproximado da igreja. E porque os provocaram à oração, porque os provocaram através de várias dinâmicas, porque os convidaram a ler, porque os convidaram a rezar. Algumas famílias deram um passo em direção à comunidade, em direção a este encontro que Deus quer celebrar com cada um de nós. Portanto, esta pandemia e o facto desta coincidência de processo de pandemia e coincidência com esta declaração do Papa Francisco valoriza muito este aspecto do catequista e a sua importância no coração da Igreja. Eu penso que foi um grande evangelizador, não só ad intra, mas ad extra, não é? Com o entrar na casa das famílias. Como diretora do Secretariado Diocesano da Educação Cristã e da Diocese do Porto, recebeu feedbacks de catequistas quando ouviram esta novidade da instituição do Ministério? Já pensa em candidatos? É sim, eu no meu coração tenho alguns candidatos a quem pensei. A Isabel é uma delas? Isto é uma responsabilidade que tem que ser pensada. É uma responsabilidade que tem que ser pensada, mas eu penso em muitos catequistas que não fizeram desta missão uma missão pontual, mas que fazem da sua vida missão a todos os níveis e que a própria vida é testemunho. Portanto, eu tenho ecos felizes de catequistas que automaticamente começaram a partilhar nas redes sociais, nas nossas redes entre nós, catequistas, esta alegria deste, ao mesmo tempo, reconhecimento e, ao mesmo tempo, este calor frio de saber que ser catequista é muito mais do que uma palavra, é ser totalmente disponível ao Espírito para que, através da Igreja e na Igreja, nesta comunhão, o Espírito possa em mim dar, olha, aquele olhar que o Espírito e que o nosso Abá gostaria de olhar cada ser humano, este abraço que ele gostaria de dar, esta palavra que ele gostaria de dar, este encontro que este Deus gostaria de provocar. O catequista trabalha nesta missão. Está ao serviço dessa missão, ao serviço do encontro, ao serviço de uma comunidade em que nos vários ministérios tu colheste, que é grandioso, não pode haver tão grande ministério como o suscitar o encontro de alguém como o seu Deus. Isabel, muito obrigada pelo seu testemunho. Resta desejar continuação de uma grande missão aí no Secretariado da Educação Cristã da Diocese do Porto. Obrigada. E que isto seja, de facto, uma boa notícia para toda a Igreja. Muito obrigada.